A música é como se fosse você tentar chegar no horizonte, nunca chega, né? É um caminho eterno. Então você vai estudar música para o resto da vida, eu vou, todo mundo vai. Só que tem alguns marcos nesse processo, né? Por exemplo, tem aquela fase de, vamos pegar assim um exemplo de quem está começando no violão. Tem aquela fase que ele não consegue fazer pestana, por exemplo. Só que, por exemplo, você não fica mais preocupado, será que eu vou conseguir fazer pestana? Não, isso já tá caso resolvido para você. Você sabe que você vai conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Então, isso é um marco. E engraçado é que tem um momento em que você fala, cara, agora eu consegui, que legal. E dali para frente parece que você não erra mais. Você realmente aprendeu aquilo, né? Você ganhou aquela habilidade, aquela capacidade de executar aquilo. E tem outros marcos, né? Ao longo dessa jornada, e um desses marcos é quando você começa realmente a se expressar através da improvisação, né? Você já consegue improvisar, já consegue entender como é que é o caminho que todo mundo trilhou, né? Quando você começa, por exemplo, a ver essa coisa de matrizes que eu falo, começa a perceber onde que elas aparecem nos solos de outras pessoas, você fala, realmente, isso é uma maneira de combinar as escalas. E se eu não Sim, passar por ali, quando é que eu ia deduzir uma coisa? Eu nunca ia imaginar essa maneira. Eu fico assim vendo quando eu tiro um solo, alguma coisa assim, eu olho para uma frase e falo assim, pô, eu nunca ia pensar em tocar a escala alterada, sei lá, dessa maneira. Eu tive que passar por aqui para entender essa maneira. E aí agora que legal, aprendi uma coisa nova, vou aprender, vou aplicar isso aqui, né? Mas se a gente não fizer esse caminho, a gente não internaliza esses movimentos nunca, e eles nunca estão à nossa disposição para a gente fazer arte mesmo, né? Se tornar criativo. Isso é total. muito, isso é Isso muda muito tudo, legal. realmente. E eu sinto que tem tanta gente, assim, bem intencionada, que quer estudar e passa longas horas estudando, só que não entendeu isso e perde um tempão, sabe? Praticando coisas que não estão aproximando elas do objetivo, né? Assim, isso Exatamente. é muito frustrante. Aproximar você do seu objetivo. E assim, hoje então você sente que você consegue se expressar. E antes era, como é que eu vou dizer? Você tinha essa prática de improvisação ou não? Não era uma coisa que eu fazia todo dia, Aham. mas Você tinha essa quando eu vontade, né? Você é, estava em busca de desenvolver isso. sim, na verdade, o que, assim, sempre me interessou foi a composição. E aí a Aham. improvisação veio um pouco junto, porque eu acho que as duas coisas estão muito São alinhadas, a né? mesma coisa, são a mesma E, coisa. Uma é feito na hora e outra você tem é, todo o tempo do mundo para pensar, para decidir o que você vai fazer. é verdade. Inclusive, uma das técnicas que eu uso assim para compor é a improvisação. Eu já fiz muita música que eu coloquei o celular assim gravando e saí tocando e depois fui, obviamente, lapidando alguma É, coisa aqui outra ali que eu não gostei, né? Mas a técnica é a mesma, né? é, É é muito verdade. interessante isso. Você lembra assim é, de algum momento marcante assim que você estava estudando e aconteceu alguma coisa, assim que você fala, nossa, isso aqui eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo. Por exemplo, teve uma vez que eu estava tocando uma música chamada Alone Together. Eu estava estudando essa música aqui e eu estava sozinho, inclusive, em casa. Eu estava estudando e de repente eu comecei a perceber que meio que a minha mão já sabia para onde ela tinha que ir, porque já tinha eu estava ouvindo os acordes, mas eu estava tocando sozinho, não tinha É. acompanhamento. E eu meio que o acorde não saía da minha cabeça, ele me guiava para eu criar por cima. Isso foi um momento assim que eu lembro que por causa do treinamento, principalmente de internalizar a harmonia, eu lembro que isso me proporcionou esse momento. Assim, e foi muito legal quando eu senti esse negócio que eu tava. Eu falei, cara, eu não tô pensando em escala, o som tá me guiando. Mas eu não tô pensando exatamente num shape, uma coisa mecânica, e simplesmente tô criando aqui por cima do som que eu tô ouvindo.
Sim, Você lembra de alguma coisa, assim, algum momento em que você estava estudando e aconteceu alguma coisa, ou que você estava tocando? sim, acho que inclusive é algo recente, assim, né, no estudo de internalização da harmonia, foi até nesse último, no intensivo Uhum. que você colocou, com os exercícios e tudo, que é, aliás, muito legal, fica aí a dica para todo mundo. Aquele é muito Mas legal, né? é muito. Mas tinha um dos exercícios que você tocava o acorde e aí você em seguida tocava uma nota. E eu lembro que eu já tinha feito esse exercício antes e todas as vezes eu precisava cantar a nota, a fundamental e depois cantar o intervalo. E aí eu meio que calculava qual que era a função daquela nota em relação à fundamental, né? E quando você fez esse exercício, na hora você tocava e eu ia dizendo, tipo, vinha na minha mente assim, ah, não, é a Uhum. quinta, é a terça, e tipo, pela sensação de cada uma das coisas. É, E é muito legal, assim, e eu sinto isso no meu estudo de internalização, que é como se fosse, como se eu tivesse descoberto uma outra dimensão, de verdade, assim. É um outro sentir, sabe? E isso me impressionou muito, assim. Eu acho que eu senti um pouquinho de pena das pessoas que não estudam música, porque elas não. Como se elas têm uma dimensão que elas não conhecem, sabe? é, E, e eu fiquei muito feliz de descobri-la e tô ansiosa pra descobrir mais e é isso, assim. Animada pra estudar o resto da minha vida. e é muito legal porque isso que você está falando é, às vezes, por exemplo, as pessoas me falam assim, quando eu falo das matrizes, de fato as matrizes são caminhos, você pode chamar frases, que aparecem muito. Então, como que você combina as notas de uma escala, ou como você mistura a escala com notas cromáticas. Cada matriz é de um jeito, tem uma que é mais cromática, tem outra que é mais diatônica, em suma. Quando eu falo disso, geralmente o olho das pessoas brilha, né? Porque fala assim, nossa, isso é muito legal, é muito musical, que legal. Então, se eu pegar isso aí, vai. E de fato, se você pegar e tocar, sua mão vai estar muito pronta para fazer isso. Só que aí, quando eu percebo que a pessoa ainda não entendeu que o processo deve ser, esse processo de treinar as matrizes deve ser combinado com a sua capacidade de ouvir internamente, nesse nível que você está falando, não é de ficar calculando, é de ouvir e o som vem para você. Né? Que eu dou aquele exemplo igual quando eu falo, sei lá, piano de cauda rosa. É impossível para você, para mim, para quem está ouvindo agora, não imaginar. E por quê? Porque as palavras da língua portuguesa, elas já estão muito internalizadas na gente e tem uma rede neural no nosso cérebro que conecta as palavras com imagens assim na hora. E é a velocidade subconsciente, Instantânea. né? É uma velocidade subconsciente, é instantâneo. E é disso que eu falo. Então, às vezes, quando a pessoa vem e só fala da frase, eu falo, cara, você está na contramão da improvisação. Porque você vai pegar a frase, mas você não vai conseguir fazer isso fazer parte do seu jeito de tocar, porque você tem que internalizar também a harmonia para que esses sons venham para você nessa velocidade, porque é uma velocidade, vamos dizer assim, desigual se a gente for comparar com a mente consciente. Então, se você está pensando na frase para tocar a frase, ela não vai sair, ou ela vai sair de uma forma mecânica. O Jim Hall, que é um guitarrista que eu gosto muito, ele dizia uma frase que era muito legal, que é assim, não tente tocar algo, porque tem a ver com isso, né? Tipo, se eu tô procurando fazer alguma coisa, peraí, o que que eu vou. Aí é aquilo que você estava falando no início, né? O que que eu vou fazer? E agora eu tenho que improvisar? Deixa eu pensar qual é o acorde. Aí não sai nada. Ou sai tudo mecânico. Porque o processo é você deve internalizar a harmonia, o som dos acordes e as notas, como que as notas se relacionam com ele, essas sensações, essa dimensão que você está falando, para que isso te sirva na hora que você está tocando. Da mesma forma que você não pensa nas palavras que você está falando enquanto você fala. Ela simplesmente, você tem uma vontade de expressar
um sentimento e você fala, né? Exatamente. Se, tipo, porque eu fiquei muito triste, e aí você diz as palavras que têm a ver com aquilo. Então, na verdade, as palavras, elas te servem para você expressar um sentimento. E a Exatamente. música é uma linguagem que também você expressa sentimento. É exatamente isso aí. Quando isso aí que você falou é fundamental sentir isso. É. Tudo isso que você falou me fez pensar muito que na escola de música, assim, eles nos passam muitas transcrições de solo. E são solos geniais, aí quando você toca, você sai assim, tipo, super confiante. Só que na hora que você vai improvisar, nada. Ah, não acredito. Voltou? Voltou. Pronto. Pronto. Não sei Deu onde um... cortou. O que que. Não, você estava falando do solo, que você tira o solo, e aí na hora que você tira aquele solo que é genial, só que na hora que você vai improvisar, aí cortou. É, na hora que você vai improvisar, não sai. Simplesmente ou sai um trecho e aí você não consegue conectar com nada do que você tocou antes. E fica uma Uhum. coisa super artificial, estranha. É como se. Parece. Eu gosto muito de poesia, né? E eu gosto muito de recitar também. E aí é como se você tivesse, tipo, recitando uma coisa que vem de uma outra época, falando com outro contexto e depois lançasse isso no meio de uma conversa, sabe? E aí fica Uhum. uma coisa totalmente fora de. Que é bonita, é linda, mas, tipo, tá totalmente fora de contexto e não parece que é você falando, sabe? E É. isso é muito o que eu senti, assim. E. Ah, Eu entendo isso. É tipo, é como se eu estivesse conversando com você e de repente se recitasse Fernando Pessoa. Estou conversando aqui, é, de repente eu falo, cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido. Aí você fala, mas peraí, que isso tem a ver com a nossa conversa? Isso é muito bonito que você está falando, mas não tem a ver, né? exatamente. E nem tem a ver com o que você, o jeito, até o jeito, né? É, A parte estética mesmo, da forma que você estava falando antes. Então é você, inclusive tirar os solos. Eu recomendo muito que você tire os solos, mas sempre entendendo o porquê daquele solo. hum, Como que o cara. Não, não importa se eu vou levar o tempo que eu vou levar. E não importa nem se você vai tirar o solo todo ou não. Se você tirar uma parte dele, mas entendendo o que ele está fazendo, você realmente entra na alma do improvisador, né?